Ao longo desses últimos meses eu recebi muitas perguntas do tipo: posso energizar meu motor de filtragem de piscina utilizando um Sonoff Basic ou um Sonoff Mini? Como automatizar? Eu vou mostrar para vocês a forma correta e segura de se fazer isso, como automatizar um motor. Fica aí comigo. Eu sou o Leandro e eu vou contar um pouquinho para vocês aqui sobre como energizar motor de piscina, por exemplo, né? Ou motor de piscina ou qualquer outro tipo de motor, esse tipo de carga aí mais pesada, que tem uma corrente alta de partida e que precisa ligar às vezes periodicamente. Você precisa realmente de uma automação para fazer as coisas funcionarem direito, sem ter tanto trabalho. E aí vem sempre as perguntas, né? Alguns reviews de produto que eu fiz de Sonoff, POW que mede energia, o Sonoff Basic, por exemplo. Sempre vem aquelas perguntas: como é que eu faço para automatizar meu motor? Posso utilizar esse dispositivo? Hoje já teve até gente que me falou: utilizei aí um Sonoff Basic que ele derreteu. A resposta definitiva para essas perguntas: posso utilizar um Sonoff Basic para automatizar meu motor ou qualquer outro Sonoff? A resposta definitiva é: não pode, não deve. Pelo menos não ligando o motor direto na saída do seu Sonoff. Há quem esteja usando: mas eu uso há um ano, nunca deu problema. Ok, você pode usar há um ano, você pode andar 200 km por hora numa estrada e nunca dar um problema. Um dia pode dar um problema. Então, vamos falar aqui da forma correta para você aí trazer segurança para sua instalação, para sua residência e até para o próprio acionamento, né? Tem muita gente que usa aí o próprio disjuntor para ficar acionando o motor também. Não é o ideal. O disjuntor em si não é um chaveador de carga, pelo menos não o disjuntor comum aí que a gente compra no mercado, esse que a gente usa aqui no quadro de casa ou do apartamento. Indo direto ao ponto aqui, a resposta para isso é a utilização de um contator, tá? Todo mundo que me faz essa pergunta, eu sempre respondo: olha, verifica a carga carga do seu motor, verifica quanto que ele precisa. A solução mais segura no seu caso e recomendada é a utilização de um contator. Por quê? Porque esses dispositivos aqui, eles foram feitos para chavear cargas, né? Para chavear cargas desse tipo. Um motor, quando liga, ele gera uma corrente de pico muito alta e esses caras aqui estão preparados para isso e também para manter o seu motor ligado por um período mais longo, tá? Ainda que um motor, sei lá, de 5, 7, 4 amperes esteja abaixo da especificação de um Sonoff, isso não quer dizer que ele aguente ficar com essa carga lá durante 2 horas, 3 horas numa filtragem. Isso vai danificando os contatos com o tempo, pode derreter algum circuito, pode realmente estragar. Basicamente aqui, o contator, ele tem uma bobina que puxa um eixo dentro dele que faz acionar os contatos. Então o que isso significa? Que você vai ligar o seu Sonoff nessa bobina, que vai acionar o contator, que vai acionar o motor, ou seja, a carga mais pesada, a carga toda do motor vai passar pelo contator, enquanto que o Sonoff está apenas acionando uma bobina aqui que faz ativar o contator para carga mais pesada. Com uma pequena carga vindo do seu Sonoff, você vai acionar uma carga muito maior que é o motor. Bom, o contator que eu vou trabalhar nesse vídeo aqui, né, nessa explicação, é esse contatorzinho aqui da WEG, tá? É um modelo CW0710E. Ele é um contator de força, já vou falar sobre isso. Ele vem com uma bobina de 220 volts, tá? Esse modelo que eu peguei aqui especificamente é de 220 volts, a bobina dele, mas você tem outras opções. Você tem aí, inclusive, bobinas que funcionam em corrente contínua. Essa daqui é 220 volts, mesmo em corrente alternada, essa que a gente tem em casa. E a primeira coisa que você tem que fazer para trazer a tecnologia dentro da sua casa para o seu conforto e para sua segurança é se inscrever nesse canal. Então não perde tempo não, já clica aí no botão de inscrição e vamos seguir. Vamos lá, primeira coisa, esse aqui é um contator de força, então ele é um contator que foi feito para manobras de circuito, por exemplo, de motor. Ele trabalha na categoria AC3 com motores de até 7 amperes ou na categoria AC1, e aí você pode usar correntes maiores, que aí são para cargas resistivas, para cargas diferentes de um motor, que é uma carga indutiva que gera picos de até 5 vezes aí na partida, um pico de corrente bastante alto. Então esse carinha aqui, ele energiza aí motor de até, tá escrito até aqui do lado, 2 HP, né, no caso. Ele é um contator trifásico, tá? E aí você já vê aqui pela nomenclatura, né, ele tem L em cima e T embaixo. Esses contatores que tem o L, a nomenclatura L e T, são os contatores de força. Se ele tiver somente números, como
esse quarto contato aqui, ele é um contator auxiliar. Existem os contatores auxiliares que eles servem só para comutação de circuitos mais leves, intertravamento. Por exemplo, eu tenho lá 2 motores, só que eu só posso ter um ligado de cada vez. Então eu colocaria 2 contatores de força e um contator auxiliar para acionar esses 2 contatores de força para que quando um tiver ligado, o outro não possa estar ligado. Então ele fecha um contato e abre o outro, e quando você inverte, ele fecha esse outro contato e abre o anterior. No caso aqui, esse contator ele tem ele é trifásico, como eu disse, você pode ligar 3 fases para contato de força, e ele vem também aqui com um contato auxiliar. Então, por exemplo, toda vez que eu ligar o motor da minha piscina, eu quero que acenda uma luz. Poderia usar esse contato auxiliar. Vou até fazer uma utilização nesse contato auxiliar aqui legal para a questão de automação, que eu vou demonstrar aqui para vocês uma ideia que eu tive aqui de como utilizar esse contato auxiliar. E aí você tem o A1, A2 aqui no final, que é o que aciona a carga. Então esse A1, esse A2. Quando eu puser energia nele, ele vai juntar todos esses outros contatos. No caso desse meu contato auxiliar, dos 4 aqui, na verdade, para esse modelo, são todos normalmente abertos. Então, quando o contator está em repouso aqui, que nem tá esse daqui, ele tá com todos os contatos abertos. E quando eu energizar o A1, A2, ele vai fechar todos de uma vez. Então, todos vão passar a corrente daqui de cima para baixo. Cima para baixo, cima para baixo, de cima para baixo. E aqui você vê pela nomenclatura também, né? O contato 13 e 14. O número 3 e 4 no final significa que é um contato normalmente aberto. Se ele fosse final 1 e 2, então se fosse aqui 11 e 12 ao invés de 13 e 14, ele indicaria que é um contato normalmente fechado. Então, quando eu ligar o meu contator, esse contato vai abrir e deixa de passar corrente. E aí você poderia ter um normalmente aberto, um fechado, um aberto, um fechado, e eles invertem quando eu ligo o contator. Pode ser todos normalmente abertos, como tá esse daqui. Aí depende muito da sua necessidade. São muitos modelos, muitas opções aí no mercado. Importante salientar que eu não tô aqui dimensionando o contator pro seu tipo de motor, nada disso. Cada caso requer um contator específico, é importante checar aí com o fabricante ou em alguma loja especializada para saber qual que é o modelo correto que você vai utilizar. Eu tenho um motor de meio cavalo, de 3/4, de 1/4, de 1 cavalo, 1,5. Cada um pode requerer um tipo de contato diferente. Esse contator aqui, ele não é um contator, na verdade, ele é um mini contator. Pode ver que ele é minúsculo, né? Ele tem 4,5 por 4,2. Ele é bem pequeno, ele vem aqui com um trilhudinho, a maioria deles vem para você poder colocar no quadro. Então, qualquer quadro que cabe um disjuntor padrão, cabe esse contator. Deixa eu mostrar para vocês só como é que funciona a parte interna de um contator para vocês entenderem do que eu tô falando. Então eu fiz um desenho aqui para vocês, né, só para exemplificar. Temos aqui exatamente seguindo a linha aqui desse contator. Tá vendo que ele tem os 3, ó, L1, L2, L3, né? Então são os contatos 1, 3 e 5, que são os de entrada, e os de baixo são os 2, 4 e 6. Depois você tem o 13 e o 14 normalmente aberto, né? Esse NO é de normally open, que é normalmente aberto, e o A1 e o A2 que estão ligados na bobina. Então como é que isso funciona? Você tem uma bobina, né? E aí você tem alguma coisa que vai fazer puxar essa bobina aqui, que são os contatos A1 e A2. E aí eu tenho um eixo aqui com todos os meus contatos, com todas essas hastes que tem aqui dentro, que vão juntar os contatos de cima com o de baixo. Então olha só o que vai acontecer. Quando eu acionar o A1 e o A2, quando eu energizar esses 2 contatos, vai acontecer exatamente isso aqui. Tá vendo? Toda essa haste vem para trás e junta os contatos de cima com os de baixo, inclusive o contato auxiliar. O que acontece quando você tem um invertido, né? Digamos que o meu contato auxiliar ele fosse um contato normalmente fechado. Olha só o que acontece. Nesse caso aqui, quando o meu contator está em repouso, fica tudo desconectado. Tudo aberto. Se eu tiver um contator com o último contato normalmente fechado, olha só o que acontece. Ele tá lá fechado com o contator em repouso e os outros 3 contatos estão abertos. E quando eu acionar, olha só o que acontece. Esse eixo vai abrir aquele último contato auxiliar e vai fechar os outros 3 contatos de força. Dependendo da minha aplicação, né? Às vezes eu quero que desligue alguma coisa para poder ligar a minha carga, né? E esse aqui seria o comando aqui no final, esse contato auxiliar faria isso. Esses contatos auxiliares, eles não precisam ser utilizados, tá? Eu tô só mostrando como é que funciona. Mas você pode simplesmente ignorar o contato auxiliar. Se você tiver um motor 220, você não vai usar o trifásico, você usa só 2 contatos de força também. Só toma cuidado, se você for usar um relé térmico ligado também aí, depois da sua contator, um relé
térmico, um relé de fase, a ligação muda nesse caso. Aqui para você ligar diretamente, saiu do disjuntor, entra com os dois fios aqui nos dois contatos de cima, por exemplo, e sai com eles aqui para o seu motor e você liga aqui no caso, né? Aqui vem a parte da automação. Você vai ligar aqui o seu Sonoff, no caso a saída do seu Sonoff Basic, do seu Sonoff Mini, você vai simplesmente conectar aos contatos aqui, A1 e A2. A saidinha aqui do meu Sonoff, né, o output aqui do meu Sonoff, você vai pegar esses dois fios do output aqui no caso, e vai ligar diretamente eles aqui no A1, A2. E vindo do disjuntor, que vai energizar a sua carga, você vai entrar aqui no 1L1, 3L2 e vai sair aqui para o seu motor, para a sua carga mais pesada, através desses contatos de baixo. Essa é uma forma de fazer a ligação. Eu vou ligar aqui para vocês para demonstrar, tá? Não tem um motor aqui, não tem um grande motor aqui de 1 cavalo para ligar aqui para fazer essa demonstração, mas eu vou mostrar o contator funcionando através de um Sonoff e depois eu vou mostrar uma forma de utilizar esse contato auxiliar na automação que eu acho legal, tá? Para você garantir que a sua carga realmente está ligando de fato. Vamos lá então. Então, dando continuidade aqui, o que eu vou fazer? Isso aqui é uma tomada normal, tá? Esses dois fios aqui sairia direto de dentro do Sonoff, aqui no caso, tá? Dentro dessa caixinha preta aqui, tem um Sonoff Basic, tá? Exatamente igual esse aqui, ele só tá dentro de uma caixinha aqui que eu fiz para poder colocar ela no meio do caminho. Eu vou pegar essa tomada aqui para facilitar, vou ligar aqui nos contatos A1 e A2. Vamos lá então. Pronto, liguei aqui nos contatos A1 e A2 e agora vou ligar ela no Sonoff Basic. Liguei aqui no Sonoff Basic e olha só, vou deixar ela mais perto agora e vou energizar. Ligou, desligou. A partir do momento que liga, que ela virou para cá, todos esses contatos aqui juntaram, então se tivesse alguma carga ligada aqui em cima, então eu entro com o meu 220 aqui, por exemplo, saio aqui e energizo aquilo que eu preciso. Esses contatos aqui agora já estão ligados um no outro, né? O processo aqui dentro, olha, até tem um indicador aqui de que a bobina andou aqui dentro, né? De que toda a haste aqui andou e desligando, ele solta. Ele só tá um pouquinho lento para ligar, né? Porque a bobina dele é 220 volts. E no caso aqui eu tô ligando em 127, né? Porque eu não tenho tomada 220 aqui. Então eu tô usando em 127 mesmo só para demonstração, mas não é o correto. Se você quiser ligar em 127, compre um com a bobina na tensão correta. E no caso, se eu vier aqui através do Home Assistant, a mesma coisa, liguei aqui, acionou, abriu, fechou, abriu. Essa é a forma correta de você acionar a sua carga, super simples. Esses mini contadores não são tão caros, convenhamos, né? Se você tem uma piscina com motor, com bomba, com manutenção, isso aqui vai ser o de menos. Agora eu vou mostrar uma outra coisa aqui. O que eu achei legal de usar é esse contato auxiliar. Eu tenho um cenário onde eu dei o comando aqui no meu Sonoff e ele me disse que ligou. Como é que eu tenho certeza que o contator ligou? E se deu um problema na bobina do contator e ele não juntou os contatos, não funcionou, mas pro meu Sonoff lá, ele tá mandando a energia pro A1, A2. Então, vou mostrar aqui o que eu fiz pra vocês. Aqui como exemplo, essa aqui é uma plaquinha Node MCU, ela vem com um chipzinho ESP8266, os mesmos que você encontra aqui dentro do Sonoff Basic, do Sonoff Mini, né, o mesmo processadorzinho, e eu fiz uma programaçãozinha aqui nele, básica, pra ele verificar, né, se tem contato aqui em um dos pinos dele, e se tiver contato, ele manda uma mensagem MQTT pro Home Assistant, já tá integrado, aqui é o meu Home Assistant, dizendo que aquele contato lá juntou, né? Então o que eu vou fazer? O contato D1 aqui, que é o pino digital, né? O digital 1. Eu vou ligar ele aqui no terra, né? No ground aqui da própria plaquinha. Então ele vai descarregar e vai zerar. Quando ele zerar, ele manda um off lá pro Home Assistant. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse fiozinho aqui no 3 volts e esses contatos aqui eu vou colocar um num contato auxiliar aqui, no 13NO, por exemplo, e o outro aqui eu vou colocar no 14NO. Vai ficar assim essa ligação. Quando esse cara fechar, né, quando eu ligar, ele vai fechar esse contato, vai ser como se ele juntasse aqui. Então, o 3 volts aqui vai descarregar direto aqui no pino digital, ele vai entender que ele ligou, né, vai acionar esse pino digital. E quando abrir esse contato, o pino digital vai descarregar aqui no terra. Eu só coloquei um pequeno resistor aqui, né, tem um resistorzinho aqui dentro dessa fita isolante, para limitar a corrente aqui que tá passando do pino pro terra, mas é basicamente isso. Então, fechou, ele manda um MQTT on lá pro Home Assistant, abriu,
ele manda um off. O que que isso significa? Que se eu energizar aqui, meu Sonoff disse que tá ligado lá pro Home Assistant, eu mandei ligar, ele fechou aqui esse contato. Mas se deu algum problema aqui no contator e ela não ligou, o pino auxiliar aqui vai indicar que continua desligado. Eu tenho aqui a filtragem da piscina, que liga, e eu tenho aqui o motor de filtragem. Então toda vez que eu ligar o Sonoff, eu tenho que ter um retorno aqui de que de fato o contator foi ligado. Vamos ver isso funcionando, tá? Vou pegar essa parte aqui, vou jogar aqui. Vou pegar esse outro aqui, vou jogar aqui no contato de cima. Devidamente ligado. Agora eu vou só energizar essa peça aqui, né? Ela precisa de energia. Não é o objeto desse vídeo hoje, é só para demonstração mesmo. Então ele já tá funcionando. E olha o que vai acontecer agora. Vou acionar o contator, olha o que acontece. Ligado, tá vendo? Já tive um retorno através do contato auxiliar que fechou e me indicando que tudo foi ligado, me indicando que o contator tá funcionando. E se eu desligar, no caso, ele abriu aqui o contato e já deu um desligado aqui. Se eu ligar, ele me deu um ligado de novo, tá? Agora, se ele estiver fora da tomada, por exemplo, digamos que agora, ó, olha o que vai acontecer agora. Tá vendo? O Sonoff tá ligando, como o contator não tá ligando, eu não tenho esse retorno. E aí eu criaria uma automação baseado nisso. Se eu ligar o botão de filtragem e eu não tiver o retorno de que o motor foi ligado, de que o contator foi ligado, claro que dá um problema no motor, a gente precisaria de um outro jeito de saber também, aqui não daria. Mas aqui eu tô checando até o contator. Se eu ligar, então, a filtragem e não tiver o retorno de que o contator foi ligado, significa que eu tive algum problema, não tá funcionando, eu vou mandar uma mensagem, um alarme ou qualquer coisa que eu queira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conjuntinho todo que eu mostrei aqui para vocês, tá? Essa é a solução definitiva para você realmente energizar com segurança. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. É isso aí, pessoal. Eu agradeço por vocês terem chegado até aqui em mais esse vídeo. Valeu e até a próxima!